pastor. Glória a Jesus. Obrigado. Acho que tu vai entrar na família, vou permitir isso aí, tá? Depois dessa água. Queria botar o Mateus um tempo atrás. Vanessa não tá aí não, né? Doroti tá? Tá, Doroti tá ali. Queria o Doroti botar o Mateus no grupo da família, no WhatsApp. Eu falei assim, não casou ainda? Que entrar no grupo da família. Mete uma aliança no dedo, diz sim diante das testemunhas, né? Não corre, seja homem, depois entra no grupo, né? Já se viu querer entrar no grupo assim de qualquer forma, né, Tito? Tá louco? Glória a Jesus. Apocalipse 3, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Olha o diagnóstico de Jesus Cristo para essa igreja. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a tua vergonha e a tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, pois zeloso, sê zeloso e arrepende-te. Verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Até aqui, irmãos. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Espírito Santo, nós reverenciamos a tua presença, mesmo sabendo que o Senhor está aqui, mas nós clamamos pela tua intervenção e manifestação nesses minutos. Se eu falar sem o Senhor, é discurso de homem, mas se eu falar as tuas palavras e tu estiver tocando nos corações, então isso pode produzir vida e arrependimento e alegria. Eu oro, Senhor, e suplico para que o Senhor abra os nossos ouvidos e o nosso coração. Nessa noite nós oramos. O diagnóstico de Jesus Cristo para uma igreja não é como o diagnóstico dos homens. E nós vemos isso em todas as palavras que Jesus trouxe às 7 igrejas. Nós vemos que aquilo que eles achavam que era diferente daquilo que Jesus achava deles. Nós vemos 5 igrejas tendo por parte do Senhor uma repreensão, porque achavam talvez que estavam fazendo alguma coisa, que tinha uma certa representação na região. Nós vemos Jesus falando assim, ó, tu tens nome do que vives, tu tens aparência de vivo, mas tu estás morto. Engraçado, né? As pessoas se achavam vivas,
mas Jesus falava assim: vocês estão mortos. Para Jesus Cristo fala para uma igreja: vocês se acham pobres, mas vocês são ricos. Para outra igreja, Laodiceia, que nós vamos falar nessa noite, Jesus diz: vocês se acham ricos, mas vocês são pobres. Vocês acham que veem alguma coisa, mas vocês são cegos. Vocês se gabam pela estrutura, mas vocês são nus. Vocês são desprovidos de coisas que eu acho importante. Laodiceia, irmãos, era uma igreja grande na cidade. Uma igreja que tinha uma representação expressiva. E ela era influente também por estar numa das principais cidades da Ásia. Não era aquela igrejinha do interior, não. Era uma igreja que estava numa grande cidade, uma cidade rica. E não somente uma cidade rica, mas era uma grande igreja, uma igreja estruturada. Tanto que Jesus Cristo disse para ela: vocês se acham ricos. Vocês falam que não tem falta de nada. Sabe o que é não ter falta de nada, irmãos? Vamos entrar dentro de um contexto de igreja. O que é não ter falta de nada? Não ter falta de nada, irmãos, é não precisar de nada. Precisa de dinheiro para fazer obra social? Não precisa, irmão, porque tem dinheiro. Vão fazer, Ciro, o ministério de evangelismo. Tem 50 cabeças para fazer ministério de evangelismo lá. Agora vamos fazer uma atividade com as crianças. Tem lá várias professoras e professores, pessoas instruídas para fazer isso. Não ter falta de nada, irmãos. Não é sempre a mesma pessoa tocando aqui no Ministério do Louvor. Talvez tinham 20 bandas, 30 bandas. Os melhores músicos, os pastores mais eloquentes, aqueles pastores que tocavam no fundo da alma das pessoas. Sabe aquele pastor que faz os outros chorar? Tem gente que tem habilidade com isso, irmãos. Os caras começam a falar, é igual filme de romance. Tu não consegue não chorar. Muitos de nós, ao ler esse texto, julgamos Laodiceia. Não, mas essa igreja aqui era uma igreja totalmente desprovida. É uma igreja que estava fora do evangelho. Uma igreja que não fazia nada. Não, irmãos. A igreja não tinha falta de nada. Não tinha falta de nada. Muitos de nós que julgamos Laodiceia, talvez seria a igreja que nós iríamos frequentar se estivéssemos lá. A igreja que nós iríamos visitar. A igreja que nós iríamos estar e bater selfie e ainda colocar lá no nosso Instagram. Deus está olhando para todos nessa congregação. Mas o julgamento, nesse momento, é direcionado ao anjo da igreja, o pastor. Todas as palavras ditas nas 7 cartas eram ditas ao anjo, ao pastor. Porque o pastor direcionava o rebanho. E sempre que eu penso sobre isso, irmãos, esse foi um dos temores que eu sempre tive quando, na minha relutância de aceitar o ministério pastoral, o ministério da palavra. Porque o pastor, o anjo da igreja, o líder, ele influencia diretamente. O pastor está feliz, irmãos. O pastor está radiante, a igreja também está. Isso contagia. O pastor está mal. Isso passa para a igreja. O pastor é um cara ativo, um cara que faz as coisas. A igreja vai junto. O pastor é mais retraído. A igreja caminha conforme a orientação do pastor. Porque o pastor é o líder. Essa palavra foi dada diretamente a esse homem.
A influência que uma liderança tem sobre a vida das pessoas é algo muito forte. Eu não sei se você lembra quando Davi, ele propõe no seu coração fazer o censo do seu exército, contar o número do exército de pessoas que estavam com ele, e ele chama Joabe e fala assim: Joabe, sai a contar todos os soldados, os guerreiros que eu tenho. Aí Joabe fala para ele assim: mas por que, Davi? Que Deus multiplique muito mais, que Deus faça muito mais. Para que tu quer medir a tua força? Para que tu quer medir os centímetros do teu bíceps, cara? Tu és forte. Não deixa isso tomar o teu coração, não deixa entrar dentro de ti. A palavra do rei então valeu. Mesmo Joabe tendo tentado influenciar ele para não fazer isso, o rei mandou fazer o censo. E após Davi fazer o censo, vem um profeta e diz: Davi, tu pecou gravemente. Cara, irmãos, que pecado há em contar o número de pessoas que estavam com ele? Qual o pecado? Que pecado está em saber quantas pessoas eu tenho na minha igreja? Qual a influência das minhas palavras? Que pecado há eu saber qual a repercussão das minhas ações? Irmão, sabe que isso existe algo muito sutil por trás de tudo isso, que se chama vaidade, orgulho. Davi sempre dependeu de Deus. Davi foi tirado do meio das ovelhas. Davi, ele foi tirado quando tocava harpa sozinho no campo. Ciro, ele não tocava para uma multidão, ele tocava para Deus. Ninguém estava com ele, ninguém. O Senhor era a força dele, o Senhor era o sustento dele, o Senhor era tudo para ele. E o coração de Davi é tomado de uma forma assim: nossa, hoje eu estou forte. Hoje eu não tenho falta de nada. Hoje eu sou rico. Hoje estou abastado. Deixa eu pegar aqui, deixa eu construir celeiros. Vou estocar aqui agora, eu vou viver regaladamente. Louco. Hoje te pedirão a tua alma e o que tu tens para oferecer. Irmãos, nós precisamos é depender do Senhor. É depender do Senhor. Davi, ele foi corrigido por Deus porque ele se achou forte demais, poderoso demais. E aí está o pecado de muitas igrejas. E agora eu me refiro não somente à vida de um pastor, mas me refiro ao resto do rebanho. Quando nós nos achamos que não temos falta de nada, irmãos, esse é o primeiro passo para a queda. Quando nós achamos que estamos abastados, que estamos bem, sou rico, enxergo, minha igreja está bem, nós começamos sutilmente a não depender mais do Senhor e depender da estrutura, depender das coisas que nos cercam. Dani, eu dependo do meu trabalho, por isso que eu dou tanta importância para o meu trabalho. Tu devia dar mais importância para o patrão que paga o teu trabalho, não para o teu trabalho. Tu devia dar mais honra para quem paga as tuas contas do que para o suor que cai da tua cabeça. Ah, então eu vou agora começar a puxar o saco do meu gerente. Irmão, tu não entendeu quem paga o teu trabalho, quem paga o teu salário ainda. A igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. Pérgamo, segundo a repreensão de Jesus Cristo, alguns aceitavam a doutrina de Balaão, sacrifícios a ídolos e prostituição. Será que tem igreja que tolera isso hoje? Tolera pecado? Tolera coisas erradas por causa de algo maior, Gera?
não posso perder essa pessoa, não posso perder aqui. Então deixa, vamos fazer vista grossa para algumas coisas. Jesus repreendeu. Tiatira tolerava Jezabel, que se dizia profetisa, falso profeta, pregador fraudulento, gente que falava abobrinha. Será que tem igreja que tolera gente falando abobrinha dentro da igreja, irmão? Só por causa da repercussão que essa pessoa tem? Sardes tinha o nome de quem estava vivo, mas estava morta, segundo Jesus Cristo. Esmirna, Jesus Cristo diz para ela assim: eu sei da tua pobreza, mas tu és rico. Você é desprovido materialmente, mas você é rico nos céus. Filadélfia se achava uma igreja fraca, tinha pouca força, mas tinha guardado a palavra de Deus. Eu tenho aprendido cada vez mais que Deus não olha como os homens olham. Que o diagnóstico de Jesus Cristo é diferente do nosso diagnóstico. Aquilo que nós achamos bom, muitas vezes para Deus não é bom. Aquilo que nós achamos mal, para Deus, às vezes não é mal. Aquilo que é sacrifício para ti, para Deus é prazer. Aquilo que é tristeza para você, para Deus é alegria. Aquilo que é lágrima durante um período, para Deus é gozo, porque vai produzir vida eterna. O diagnóstico de Deus sobre as coisas que nós vivemos muitas vezes não é como o nosso. Por isso que o profeta Oséias diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Porque quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que Deus tem prazer, o que Deus não tem prazer, o que Deus acha certo e o que Deus não acha certo. Não tem a ver com uma igreja ou com uma religião, mas tem a ver com o coração de Deus. Aquilo que entristece a Deus, aquilo que fere o coração de Deus, ou aquilo que traz alegria. Dani, por que tu não faz certas coisas? Eu não faço porque isso entristece o coração de Jesus. Mas todos fazem, isso é normal para eles, mas para mim não. No verso 15, Jesus Cristo diz para a igreja de Laodiceia: assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. Jesus Cristo fala assim: tomara que tu fosse frio ou quente, mas porque tu és morno, eu vou te vomitar da minha boca. Que forte a expressão de Jesus, né? Ah, Dani, então o negócio é ser do mundão, né? Porque o do mundão, as pessoas do mundão são frios, né? Ou tu é do reteté, que é o quente, ou tu é frio. Não, não é sobre isso que Jesus está falando aqui. Jesus Cristo está entrando num contexto histórico da região onde essa igreja estava inserida. Essa cidade era marcada por águas termais, irmão. A gente vai aqui em Santa Amaro da Imperatriz. Águas Mornas. Quem aqui já foi em Águas Mornas? Sírio? Sírio. Tem uns hotel ali, irmãos. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ir ali. E a gente come demais, irmãos, nesses hotéis, porque é café da manhã, almoço, café da tarde e janta. A gente chega ali, com poucas vezes que a gente foi, chegamos ali na sexta-feira, né? A única refeição que a gente tem fome é a primeira, do primeiro dia, que a gente come feito um boi. Depois as outras a gente vai levando assim. Sabe por quê, irmão? Porque tu come e vai para a aguinha quente. Tu come e vai para a aguinha termal ali, tu fica ali. Irmãos, eu e o Círio fomos inventar, né, de
uma vez que a gente estava lá, de dar uma corridinha. Isso era num sábado, a gente já tinha feito umas 25 refeições, irmãos. Fomos dar uma corridinha na estrada. Pai, sabe aquela que eu já corri com o pai ali naquela região ali do hotel? Mateus, cara, tinha 3 pianos nas nossas costas. Porque a gente só comia e água quente, aguinha termal. Tito, tens que levar tua esposa lá. Vem mais um filho com certeza se tu levar ela lá. É coisa linda. É coisa linda. E essa região era marcada por águas termais. Então, irmãos, a água fria para que servia? A água fria servia para se beber. Água cristalina, água pura. Tinha uma utilidade essa água fria. A água quente para que servia, irmão? A água quente era uma água termal, que além de trazer uma sensação de prazer, de descanso, tinha os benefícios. Essas águas termais, elas têm benefícios para o corpo. Então, água quente. E a água morna, irmão, para que servia? A água morna não servia para nada. Porque a quente era termal, a fria era para beber, a água morna dava náusea. Então as pessoas que tomavam uma água morna, isso trazia náuseas. Era muito natural nessa região pessoas que bebiam dessa água morna, essa água que não era fria nem quente, tinham um problema no estômago, vontade de vomitar. Então Jesus está dizendo para eles: tomara que tu fosse frio ou quente, porque tu teria uma utilidade, tu teria uma identidade. Se tu fosse frio, tu serviria para matar a sede das pessoas. Se tu fosse quente, tu traria benefícios no corpo, traria prazer para as pessoas. Mas porque és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe o que é o morno, irmãos? O morno tem um pouco do frio e um pouco do quente. Hã? Não é assim? O morno não tem identidade. Será que tem gente assim hoje dentro da igreja? Pessoas que não servem para nada. Pessoas, na verdade, que só servem para trazer náusea a Jesus. Pessoas que não têm utilidade. Laodiceia, quem dera tu fosses frio ou quente, estava tudo certo. Mas porque és morno, porque tu não tens identidade, porque tu tens um pouquinho do quente e um pouquinho do frio, porque tu tens um pouquinho daquele lá e um pouquinho daquele, um pouco daquele, um pouco daquele, tu não tens identidade. Essa impressão digital que eu coloquei no teu dedo não serve para nada, porque nem tu sabes quem és. Tu queres ser uma pessoa que você não é. Você almeja ser uma pessoa que você nunca vai ser. Você é morno. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Nós precisamos, queridos, ter identidade. Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Ou frio ou quente. A gente serve para matar, entenda o que eu estou falando, tá, irmãos? A gente serve para matar a sede das pessoas, ou nós servimos para trazer prazer e benefícios para o corpo? Não, Dani, eu não sei. Ai, tem hora que eu queria matar a sede, mas tem hora que eu quero ser quente. Eu não sei muito bem, estou muito perdido. Irmãos, se você tem um pouquinho de cada um, você é um morno. E você sabe o que acontece com os mornos. O morno não serve para nada, não tem utilidade. Por isso que aquilo que o Círio falou é algo muito forte, irmãos. Nós precisamos estar na igreja e saber o que fazer no corpo. Nós precisamos entender o nosso papel no corpo.
infelizmente, no tempo onde nós estamos vivendo, as pessoas não querem mais ser úteis. Um dia eu já fui útil. Hoje não, hoje deixa o Tito fazer. Eu já fiz tanto, Tito. Eu já me estressei tanto contigo, agora chega. Eu faço, ninguém reconhece. Eu sofri, eu mato a sede de tanta gente. Nunca ninguém veio me dar um obrigado, Tito. Se não fosse a minha água, se não fosse eu, água fria, vocês iam morrer de sede. Que morram de sede então. Que morram. Se nós entendêssemos o nosso papel como água. Infelizmente, eu entendo, sabe, irmãos, que a obra de Deus ela não para. A obra de Deus é de Deus, amém, Gera? É de Deus, Deus tem o seu plano perfeito e o que Ele planejou vai acontecer. Mas muitas vezes padecemos, porque tem água fria deixando de matar a sede de pessoas. E tem água quente deixando de trazer benefício ao corpo, à mente, ao coração, à pele, sei lá o quê. Tem muita igreja padecendo, porque ora, irmãos, querem ser frio, ora querem ser quente. E na verdade você não pode ou ser frio ou ser quente. Se você tem um pouco de cada, você é morno. Por isso que nós temos uma identidade, a mesmo modo. Nós somos um em Deus. Noé, ele abriu quantas igrejas? Nenhuma. Paulo abriu quantas igrejas? Várias. Paulo construiu quantas arcas? Nenhuma. Qual foi a igreja que Abraão construiu? Nós temos que entender o nosso papel. E existem hoje pessoas dentro da igreja, e isso não tem nada a ver com o tempo que você está, tem a ver com o que você tem buscado em Deus, que ainda não entenderam se são água fria ou se é água quente. E essa dúvida, irmãos, te deixa na parte do meio, morno. Porque ora você quer ser igual o pastor, ora você quer ser igual o missionário, ora você quer ser igual o cantor, ora você quer ser igual àquela pessoa que está fazendo determinada coisa. Identidade é algo que Jesus Cristo sempre buscou nos discípulos. Deus escolheu um brabinho, Pedro. Deus escolheu um coração um pouco mais mole, João. Apesar de, num determinado momento, ele querer mandar fogo sobre as pessoas. Deus escolhe cada um a dedo. E se você está aqui nessa noite, você está ouvindo essa palavra, se você está caminhando com Jesus Cristo, Deus tem algo para a tua vida e Deus quer fazer algo por intermédio da tua vida. O problema é que a gente vai se conformando, a gente vai indo, caminhando, a gente vai indo, vai ouvindo isso, vai ouvindo aquilo, a gente vai se influenciando com as coisas que a gente vê e a gente acaba esquecendo que temos uma identidade em Deus, em Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 22 e 23, uma palavra muito conhecida. Jesus Cristo diz: muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios. Eu vou fazer uma pergunta, eu já vou terminar de ler o texto aqui, irmãos. Quem aqui
Quem aqui já orou e um demônio saiu de alguma pessoa? Levanta a mão, por favor. Temos 2 pessoas aqui. Eu, irmãos, nunca orei por nenhuma pessoa e o demônio saiu. Muitos naquele dia falam: eu expulsei demônios em teu nome. Nós profetizamos em teu nome. Eis que te digo, Tito. Eu nunca esqueço. A gente estava lá no Evangelho Pleno, pai. Eu era novinho, tinha uns 11 anos. Uma mulher profetizou para o pai. A gente estava iniciando um processo muito difícil, financeiro, na nossa casa. Eu não entendia nada disso, mas eu lembro que eu estava no culto e eu lembro das palavras dessa mulher. E talvez, provavelmente, ela estava vendo a dificuldade que o meu pai estava passando. E ela falava assim: Fernando, eu vejo Deus te entregando um carro grande. Um carro grande, confortável. Eu não sei se o pai lembra dessa... Uma mulher pequenininha que falou. E ela falava assim: eu vejo Deus te entregando um carro muito grande. Eu não sei se nessa época a gente estava na época da Chevy. Eu estava com 11 anos, então eu acho que era na época da Chevy. Irmãos, na época da Chevy, irmãos, só para os irmãos saber, a Chevy tinha 2 lugares na frente e atrás era uma caçamba. O meu pai tinha 4 filhos. Onde que os 4 filhos andavam? Na caçamba. Ele fechou, fez uma casinha atrás, forrou de madeira. Onde que estava o ar-condicionado, irmãos? Não existia. Onde que estava o tablet? O celular? Irmãos, o celular era o peido lá atrás dos 4 ali, irmãos. Era uma caatinga. Meu pai fazia a curva, vinha para cá, vinha para lá. A gente ficava ali, botava umas almofadas, botava uns cobertores ali atrás. E eu acho que ela trouxe essa profecia porque viu, o irmão está passando necessidade, então deixa eu trazer uma palavra de ânimo. Eu estou vendo aqui que Deus vai te dar um carro grande, confortável. Muitos naquele dia, e eu não estou falando de forma alguma que essa mulher é ou não é, mas não se cumpriu, tá, irmãos? E a Bíblia fala que nós devemos medir os profetas pelo cumprimento daquilo que eles falam. Falou e não aconteceu é profeta falso. Trouxe uma palavra e não aconteceu, irmãos, é falso profeta. Muitos naquele dia dirão: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitas maravilhas. Irmão, sabe o que é maravilhas? Maravilha é a pessoa não ter perna e querer ser perna. Maravilha é a pessoa não enxergar, não ouvir, não ter braço, o braço crescer. Isso é maravilha, milagres de maravilhas. É algo extraordinário acontecer em nome de Jesus. Então eu vos direi, Jesus Cristo dizendo, eu vos direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês expulsaram demônio, vocês profetizaram, vocês fizeram maravilhas, vocês fizeram um monte de coisa, mas vocês não tinham identidade. Ora vocês profetizavam para os outros, ora vocês eram um corrupto dentro de casa. Ora vocês estavam na igreja levantando os braços, com lágrima nos olhos. Olha, vocês estavam olhando promiscuidade na internet. Vocês eram falsos, hipócritas. Eu nunca tive intimidade com vocês, porque não é pelo que vocês fazem, mas é pelo que vocês são. E eu não me relaciono com morno, com quem tem um pouco de frio e um pouco de quente. Quem dera vocês fossem frios ou quentes. Quem dera. Mas porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus só se relaciona com quem tem identidade.
talvez em outros ambientes, não tem nem coragem de levantar a mão, não tem nem coragem de dizer que é crente, não tem nem coragem de falar coisas de Deus. Eu falei com a minha esposa hoje, a minha esposa me disse: não, Dani, melhor segura. Assim, tu falou com o teu pai? Eu disse: não falei ainda, mas estou pedindo, vou medir a febre primeiro. Sabe o que eu queria fazer, irmãos? Talvez eu seria xingado, mas quase que eu fiz hoje. Eu não cheguei a pegar as imagens na internet. Eu queria, antes de eu começar a pregar, eu queria, depois do testemunho do Círio e da Aline, eu queria começar a soltar umas imagens de homens musculosos de sunga. Eu queria pegar umas imagens de mulheres de biquíni, mulheres com corpo escultural, com a bunda aparecendo, com os seios aparecendo, não de fora, mas aquele corpo escultural. E eu queria soltar aqui, e eu ia fazer alguma coisa aqui assim. Eu queria ver a cara de alguns, de todos nós, porque não era para fazer isso referente a uma pessoa, não. Nossa, mas onde já se viu soltar um negócio desse dentro da igreja? O pastor ficou maluco. Onde já se viu que pastor louco? A igreja está perdida mesmo. Aqui dentro você se escandaliza, mas quando você recebe no celular, você não se escandaliza. Aqui na igreja, você comenta: olha lá, que loucura. Mas quando você recebe um vídeo, você abre e vê, e não apaga. Na igreja é promiscuidade, mas no grupo de WhatsApp que você participa, aquilo é normal. Sabe o que é isso, irmãos? São pessoas que não têm identidade. São pessoas que não têm identidade. Não é frio, nem quente, mas é morno. Se você não puder dançar uma música aqui dentro da igreja, não dance em nenhum outro lugar. Se você não puder ouvir uma música aqui dentro da igreja, diante dos irmãos, não ouça em nenhum outro lugar. Se você não puder ver um vídeo, um filme, ouvir uma piada aqui dentro da igreja, diante dos irmãos com o microfone ligado, não ouça em nenhum outro lugar. Isso é ser íntegro. Se você não puder comer uma coisa aqui dentro da igreja, não coma, irmãos, em nenhum outro lugar. Deus, Ele morreu por ti. Jesus, Ele enviou, Ele morreu por ti naquela cruz. Ele pagou um preço muito caro, irmãos, para que você vivesse uma vida de qualquer forma. Nós precisamos voltar o nosso coração para Jesus Cristo e pedir para que Ele nos mostre quem nós somos de verdade. Nós não podemos mais caminhar e continuar caminhando de retiro a retiro. Faz tempo que a gente não faz retiro. Eu lembro que na minha adolescência eu vivia de retiro, irmãos. Chegava do retiro, nossa, naquele fogo, naquela paixão por Jesus Cristo. Passava um mês. Vida que segue. A gente não pode sair de um culto de domingo à noite com a convicção: não, eu vou mudar minha vida, eu vou ser diferente. E depois, durante a semana, nós ouvirmos, nós vermos as coisas e se acostumar, se achando normal. Deus tem um propósito na água fria e na água quente. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta e por favor não responda. Você é água fria ou água quente? Entenda o que eu estou falando. Você serve para matar a sede ou você serve de água medicinal? Qual a tua utilidade? Para que você serve? Você está sobrevivendo ou você está vivendo? Existe uma utilidade na tua vida?
Sabe, irmãos, a identidade, ela se revela no secreto, no escondido. Quando ninguém vê, aí eu revelo quem eu sou. Não é assim? É dentro de casa, quando nós não estamos nos holofotes, que nós mostramos quem somos de verdade. E às vezes não é nem dentro de casa, é dentro do quarto. É quando nós estamos sem a nossa esposa, é quando nós estamos longe dos irmãos da igreja, é quando nós estamos com os clientes, com os amigos, com as pessoas que ainda não servem a Jesus. Ou nós somos de Deus ou não somos? Romualdo, ou somos crentes ou não somos? Ou somos frios ou somos quentes? Quando ninguém vê, aí nós mostramos quem nós somos de verdade. Pessoas falsas são pessoas sem identidade. Uma na igreja, uma em casa. Uma na igreja, uma no trabalho. Uma na igreja, uma no futebol com os amigos. Uma na igreja, uma nas festas de casamento, nas festas de Réveillon, nas festas de família. Essa é uma palavra, irmãos, para que nós venhamos refletir. E sabe por que eu estou falando isso hoje? Nessa semana, eu tive uma discussão, não muito grande, mas uma discussão assim, com um cara que eu trabalho. Eu tenho algumas coisas com essa pessoa. E eu estava cobrando ele algumas coisas que ele não fazia. E eu estava cobrando ele como já venho cobrando já há bastante tempo. E ele chegou e falou algo para mim. Eu não sei se ele estava certo ou errado, irmãos, mas isso, de certa forma, trouxe reflexão. E eu fiquei muito mal com isso. Ele falou assim: Dani, quando eu vejo teus vídeos na internet, tu és uma pessoa, mas agora tu me cobrando, tu és outra. Quando tu fala na internet, tu fala sereno. Agora tu me cobrando, tu fala dessa forma, ferozmente. Cara, tu és um cara em cima, ele não usou essas palavras, mas ele só faltou dizer assim: tu és um cara em cima do púlpito. E agora tu me cobrando dessa forma, tu és outra pessoa. Círio, meu chão caiu, cara. E eu não estou falando que ele está certo ou errado. Deus sabe o porquê eu estava fazendo isso. Mas isso serviu para que eu me policiasse ainda mais, para ter uma identidade. As minhas palavras precisam ser uma, com o microfone na mão e com os clientes. Com o microfone na mão e com a minha esposa. Com o microfone na mão e com o meu patrão. Com o microfone na mão e com as pessoas na praia. Com o microfone na mão e no meio de uma festa. É sobre isso que Jesus está combatendo Laodiceia. Vocês pensam que são ricos, mas vocês são pobres. Vocês pensam que são santos, ele não falou isso, mas vocês são pecadores.
Então, eu já estou encerrando, irmãos. Quando Jesus Cristo, depois de dar esse diagnóstico, Ele fala no verso 19, diz: eu repreendo e castigo a todos os quanto amo. Se nós estamos sendo repreendidos, se estamos sendo corrigidos, irmãos, é porque Jesus nos ama. Se estamos sendo provados, se estamos sendo transformados, é porque Jesus nos ama. O filho bastardo não faz nada, mas os que Ele ama, Ele corrige, Ele castiga. E Jesus amava Laodiceia. Jesus amava essas pessoas que se achavam ricas, mas eram pobres, que achavam que enxergavam alguma coisa, mas eram cegos, que se achavam alguma coisa, mas não eram nada. Jesus diz: eu repreendo e castigo a todos os quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu não vou arrombar não como o diabo, tá? Eu não vou soltar uma dinamite na porta, vou pegar a tua vida, eu vou chacoalhar e dizer assim: abre! Eu bato. Se você abrir, eu entro. Eu entro na sua casa e cearei contigo. Sabe por que, irmãos, que existem pessoas que têm dificuldade de mostrar quem são? Porque são pessoas sem identidade. Sabe por que existem pessoas que têm dificuldade de abrir a casa? Porque são pessoas que têm identidade. Aqui são uma, em casa são outro. Sabe por que existem pessoas que não mostram as suas coisas? Porque são pessoas sem identidade. A grande característica de uma pessoa que não tem identidade é que a porta do seu coração, a porta da sua casa está fechada para o agir de Deus. Porque acha que é rico, acha que tem tudo, acha que está abastado, acha que está tudo certo. Então para que eu vou dar abertura para Jesus, sendo que eu já tenho tudo? Talvez alguns da igreja hoje, e não me refiro à Batista Filadélfia, mas talvez a igreja brasileira, se acostumaram com aquele barulhinho, sabe, irmãos? Toque, 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 toque. Aquilo ficou como um som. No começo, assim, meu Deus, tem alguém batendo. Daqui a pouco se acostumou com aquele som. E daqui a pouco aquilo ficou normal na sua vida. Vida que segue, Gera. Tem alguém batendo? Não deixa. Tem alguém pedindo para entrar? Não, agora não, agora eu estou ocupado. Tem alguém querendo agir na tua vida? Tem alguém pedindo para que você se arrependa? Tem alguém te dando uma oportunidade hoje? Não, deixa eu primeiro fazer as minhas coisas aqui. Deixa eu enterrar meu pai. Deixa eu primeiro cuidar das minhas coisas. Eu preciso trabalhar, eu preciso adquirir, eu preciso conquistar. Eis que estou à porta e bato. Essa igreja, irmãos, Jesus estava do lado de fora. Você consegue imaginar uma igreja com Jesus do lado de fora? Geralmente a igreja está proclamando Jesus, Jerônimo. Jesus é o centro. Jesus está no topo. Jesus é tudo. Mas segundo o diagnóstico do próprio Senhor, Ele estava do lado de fora. E eu vou te fazer uma pergunta e você responda para você. Você que está na sua casa, você que está ouvindo essa mensagem. Jesus está do lado de dentro ou do lado de fora? Eu não estou perguntando se você vai na igreja. Eu não estou perguntando se você frequenta uma igreja. Eu estou perguntando se Jesus está do lado de dentro ou do lado de fora. Que não sejamos mornos. Que você não seja morno. Mas que você entenda o seu papel em Jesus, no reino. Amém? Eu quero deixar essa palavra no coração dos irmãos.
Eu sei que você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Eu sei que talvez para muitos de nós o ano de 2021 foi um ano bem difícil. Pelo menos particularmente para mim, para minha esposa, para minha casa, assim, foi um ano bem complicado, irmãos, bem difícil. E eu sei que a nossa vida ela é marcada por tempos. Não é marcada pelo Covid, tá? A nossa vida é marcada por tempos, por ciclos. Nós somos uma árvore. Amém? Eu sempre falo sobre isso. Nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. No tempo certo dá o seu fruto. Amém, Ciro? No tempo certo, na hora certa. E ora essa árvore está frondosa, maravilhosa, arbusta, bonita, com folhas verdes, com frutos. Ora essa árvore está seca. E não é por causa da quantidade de frutos e folhas, e não é por causa da sequidão que nós não estamos enraizados em Jesus. Nós vivemos ciclos. E talvez eu possa estar errado. Talvez eu esteja errado, irmãos. Mas eu tenho um pensamento, e eu não quero aqui falar que o ano de 2022 será o melhor ano da tua vida, irmãos. Porque eu ouvi pessoas falando isso no ano de 2020, que o ano de 2021 seria o melhor ano da vida, e foi o pior ano para muitos. Tem gente que falou no ano de 2019 que seria o ano de 2020 o melhor ano das nossas vidas. E nós sabemos o que aconteceu em 2020. Quantas perdas nós tivemos. Quantas dores nós tivemos. Coisas que até hoje nós choramos. Eu quero te dizer uma coisa. Esse é o primeiro culto de 2022. Se existe uma coisa que você deve almejar, nós devemos almejar como igreja para 2022, não é viver o melhor ano da nossa vida. É buscar mais Jesus Cristo que nós buscamos em 2021. Amém? Se Jesus vai colocar uma frutinha, uma maçãzinha nessa árvore, Romualdo, se chegou o tempo de vir folha, se chegou o tempo dos passarinhos vir, se chegou o tempo do céu se abrir, e a gente vê essa árvore florida, amém, irmãos? Mas se não é o tempo ainda, particular na vida de cada um, que nós estejamos cada dia mais enraizados sobre as águas, enraizados sobre Jesus, que Jesus seja o centro, que Jesus seja a vida, que Jesus seja tudo. Que não sejamos dependentes de filho, de esposo, de trabalho, de igreja, que sejamos dependentes de Jesus. E irmãos, depender de Jesus Cristo talvez é uma das coisas mais difíceis que o ser humano possa viver. Desculpa falar de novo, Círio, mas tu falou isso no teu testemunho. O Círio falou que ele sempre gostou de ter as coisas sob o controle dele. É tudo que todo mundo quer, irmãos. Sabe o que todo mundo quer, irmãos? É ter o dinheiro na Mega Sena na conta. E nunca mais precisar de nada. Nunca mais precisar trabalhar, nunca mais precisar sofrer, nunca mais precisar te gastar. Só que eu fico olhando eu penso às vezes, Deus olhando para nós assim, meu Deus, se eu der um dinheiro para esse camarada aqui, ele se perde na hora. Passando essa necessidade, ele já nem me busca. Imagina se eu der as coisas para ele. Passando esse sufoco que ele está, ele nem ora direito. Imagina se eu encher ele de coisas. Que nós viemos depender de Jesus Cristo. Que você possa falar na tua oração, irmãos, diária que você tem com o Senhor: Jesus, eu quero depender de Ti. Jesus, eu quero depender de Ti todos os dias. Se prepare, irmãos, porque às vezes é difícil. Mas a melhor coisa da vida
é depender do Senhor. Amém? Deus é dono do ouro e da prata. Deus é o Criador dos céus e da terra. A eternidade está no coração de Deus. Deus é bom, não é mau. Nós somos maus, mas Deus é bom. O diagnóstico de Jesus é perfeito sobre nós. Então nós podemos confiar e depender dele, sim. E descansar o nosso coração nele, sim. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, que o Senhor crave essa palavra no nosso coração. Que nós venhamos depender de Ti, Jesus. Depender do Senhor na nossa vida. Depender de Ti, Jesus. Revela quem somos. Mostra-nos, Jesus, se somos água fria ou se água quente. E quando Tu revelar isso em nós, Deus, crava no nosso coração a nossa identidade, para que nunca a gente queira pular para o outro lado. Se somos água fria, Senhor, por favor, escreve no nosso coração, faz uma tatuagem na nossa mente: Tu és água fria. Se somos água quente, Senhor, por favor, revela quem somos e nos mostra, Pai, para que não venhamos querer ter um pouquinho do frio e assim nos tornar mornos. Traz utilidade às nossas vidas no Teu reino, na nossa casa, aonde nós estamos. Eu quero orar em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha renovar o nosso coração, que o Senhor venha renovar as nossas forças, que o Senhor venha renovar o nosso ânimo, que o Senhor venha renovar a nossa paixão pela Tua presença, pela leitura da Bíblia, Pai, pela oração, pelo jejum, pela busca incessante do Senhor. Que não venhamos, Senhor, nos achegar à Tua presença somente com pedidos, com uma lista gigante, Pai, mas que possamos chegar diante do Senhor sem lista, dizendo somente: Senhor, eu Te quero e eu Te louvo, eu Te adoro, de Ti eu preciso, Tu és tudo, Senhor, que eu necessito, Pai. Traz um diagnóstico a cada um nessa noite. Eu Te peço em nome de Jesus Cristo, traz um diagnóstico, não o laudo dos homens, não a sentença dos homens, não aquilo que os homens dizem a nosso respeito, mas aquilo que os céus dizem. Senhor, eu Te peço em nome de Jesus, revela, Pai, para que possamos permanecer e prosseguir nisso. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém, meu querido. Que você vá na paz em nome de Jesus.